Boa noite, gente. O meu nome é Érica e eu vou estar falando um pouquinho sobre o habitat e o nicho ecológico. Habitat é um termo bastante utilizado, na ecologia, que diz respeito ao local que uma determinada espécie vive e se desenvolve, É um ambiente propício para que uma espécie possa se alimentar e se reproduzir também. Cada espécie vive em um habitat específico. E segundo um projeto chamado Tamar, a tartaruga verde, por exemplo, possui como habitat as águas costeiras, com muita vegetação, ilhas ou baias. Isso quer dizer que é nesse local que a tartaruga verde consegue as condições adequadas para sua sobrevivência. Vale destacar que o ser humano também é capaz de criar habitat, ou seja, criar ambiente semelhante aos naturais para comportar uma determinada espécie. Um exemplo disso é o habitat artificial, que pode ser observado nos tanques de criação de peixes. Geralmente, o habitat é caracterizado por uma forma vegetal ou característica física predominante. Na ecologia, os habitats são diferenciados em terrestres e aquático. Entre os aquáticos temos ainda o de água doce e o marinho. E cada habitat apresenta característica única que permite a existência das mais variadas formas de vida. Por exemplo, o habitat de floresta tropical e o fundo marinho, cada um deles possui diferentes condições de luminosidade, temperatura, concentração de oxigênio, umidade e disponibilidade de recursos alimentares também. Nenhum organismo pode viver em todos os tipos de ambiente da Terra. Assim, cada um especializou para viver sobre um determinado tipo de habitat. O habitat ele não possui tamanho diferente. Pode ser desde um tronco de árvore e até mesmo a extensão de uma floresta tropical. Exemplos, Dentro do seu habitat natural, os organismos encontram condições necessárias para a sua sobrevivência, como abrigo, alimento e parceiros para a reprodução. Exemplo disso, temos aqui, o leão, por exemplo. O habitat dele é nas savanas africanas. Tem a onça pintada, que o habitat dela é na floresta da América do Norte, Central e Sul. A girafa também é das savanas africanas, o peixe-boi do rio Amazonas, o camelo do deserto, Esses são alguns exemplos de habitat. Um habitat é destruído quando ocorre uma mudança em suas características, que causa destruição desse ambiente, ou quando há mudanças intensas que descaracterizam o local original, a pecuária, as queimadas e os desmatamentos. E aí temos o nicho ecológico, O que é o nicho ecológico? É um conjunto de condições em que o indivíduo ou uma população vive e se reproduz. Pode-se dizer ainda que o nicho é um modo de vida de um organismo da natureza. Esse modo de vida inclui tantos fatores físicos como a umidade, temperatura e etc. Quantos fatores biológicos, como alimento, os seres que se alimentam desse indivíduo, Há dois tipos de nicho ecológico, Temos o nicho ecológico fundamental, que considera o conjunto das condições de recursos que permitem a existência de uma população nele, e a ausência de outras espécies que possam causar a competição. Temos o nicho ecológico realizado, considera os mesmos fatores para a sobrevivência da população, porém na presença de competidores e predadores. Ou seja, o nicho ecológico é o conjunto de condições de recursos que permite a uma espécie sobreviver no ambiente. Podemos dizer que ele representa o papel ecológico de um indivíduo no ecossistema. Cada espécie, possui um nicho diferente. Isso acontece porque não existe duas espécies exatamente iguais. Cada uma possui diferentes formas de existência, de interagir com o meio ambiente,
O nicho ecológico também ele se descreve como um organismo que vive no ecossistema. Isso inclui as relações ecológicas que mantêm como escapam os predadores, de que eles se alimentam, a forma que se reproduzem, né? Esses fatores determinam se uma população se mantém viável ou em um determinado ambiente ao longo do tempo. Se o habitat e o local onde a espécie vive, o nicho ecológico é a função que a espécie desenvolve nesse local. Por exemplo, temos o leão. O seu habitat é nas savanas africanas. O nicho dele é: o leão é um animal predador que alimenta de zebra, antílope ou búfalo, né? Os leões competem com animais como hienas, os guepardos, cachorro selvagem. Na época do acasalamento, o macho dominante procura uma fêmea e se reproduz transmitindo suas características aos descendentes. Algumas leoas cuidam de seus filhotes e de outros, enquanto outras vão à caça. O leão precisa proteger seu bando de outros grupos de leões. Ou seja, isso aqui é um exemplo do nicho ecológico, né? Aí aqui temos a diferença entre o nicho ecológico e o habitat. São termos distintos, né? Mas frequentemente são bastante confundidos. O habitat se diz respeito, né, o local onde o organismo vive. E o nicho relaciona-se com o papel desse organismo em uma comunidade. Isso quer dizer que o nicho refere-se como que o ser vivo interage com o ecossistema e a sua posição trófica em determinada teia alimentar. É comum dizer, né, que enquanto o habitat pode ser comparado à casa de um ser vivo, o nicho refere-se à sua profissão. Então isso aí é bem comum a gente ver falar dessa forma. E é isso.